Olá, meus amigos da IA Church Campo Grande e todos aqueles que nos seguem nessas redes sociais. Eu quero começar primeiro agradecendo a todos vocês que têm assistido os nossos podcasts. Nosso objetivo aqui é, de alguma forma, fazer com que você tenha algum crescimento, algum desenvolvimento com as conversas que a gente tem trazido aqui. E a gente tem trazido pessoas maravilhosas, pessoas que só acrescentam, as nossas conversas têm sido muito profundas. A expectativa que eu crio sempre é superada porque nós temos ido bem profundo nos assuntos. E hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza. Hoje nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas aqui da nossa igreja que fazem muita diferença na vida de muitas pessoas, né? Na vida de crianças. Nós estamos com a Suilene aqui do meu lado direito, que é diretora de escola, há muitos anos trabalhando com crianças. E temos a Carol também, que é a nossa líder do Ministério Infantil aqui na IA Church Campo Grande. E o assunto hoje, ele tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado nesses dias na igreja. Sobre inteligência, sobre reconstrução do espírito, da alma e do corpo. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a nossa alma, né? E essa reconstrução da alma passa muito pelos nossos relacionamentos. E aquilo que os nossos filhos fazem reflete a nossa capacidade, a nossa inteligência emocional. Outro dia, vou começar me expondo aqui, na salinha, a Carol pegou e perguntou assim, quem está passando por algum problema para a gente orar? E a Bia levantou a mão com toda certeza. Eu queria que orasse pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles estão separando, né? E aí a Carol depois, no final, veio falar comigo assim, olha, eu queria falar para você que a Bia levantou a mão e pediu oração. E aí depois eu fiquei pensando, gente, o que será que fez ela pensar que a gente está separando, né? Mas a verdade é que a nossa forma de agir imprime alguma coisa nos nossos filhos, né? A nossa falta de inteligência na forma de falar, né? Ela imprime alguma coisa. E aí eu acabei encontrando, né, o que aconteceu, eu e a Ana no carro discutindo sobre um assunto bobo, né? Ela queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. Aí eu peguei e falei assim, você quer fazer isso? Eu quero fazer isso. Se a gente não entrar num denominador comum, você vai para um lado, eu vou para o outro. E aí ela pegou aqui e falou, meu pai e minha mãe estão separando. E aí eu dei risada e cheguei em casa e falei, minha filha, eu amo a sua mãe, a gente não vai separar por uma bobeira daquela, né? E ela entendeu. Mas isso é uma figura que demonstra muito como as nossas emoções afetam os nossos filhos. E hoje eu tenho certeza que nós vamos ter muita profundidade para falar sobre as emoções de pais, de filhos, de professores, né, de crianças, né, e isso tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida. Então, curta, compartilhe, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Nosso objetivo, com certeza, não é ficar famoso ou viralizar, né? Se acontecer, bem, mas o principal objetivo é que o nosso conteúdo seja profundo e que aquelas pessoas que ouvirem sejam transformadas com isso. E eu queria começar aqui pedindo para que elas se apresentassem, falassem um pouquinho delas e para a gente começar a nossa conversa. Queria começar com a Suilene. Boa noite, sou Suilene Campos, trabalho na área da educação há mais de 30 anos e as coisas têm mudado bastante de um tempo para cá e eu acredito que a gente pode somar muito nessa conversa hoje, né? Sou formada em pedagogia, psicologia, mas nada como a experiência de vida, nada como esse tempo todo trabalhando com criança que não possa auxiliar nesse processo aí de aprendizagem. Tem três crianças em casa. Sim, tenho 3 filhos, 4 netos. Olha! E é isso aí. E lindos, né? 4 netos lindos. Sim, e hoje eu falo assim, aquilo que eu não consegui fazer com meus filhos, eu tento com os meus netos, trabalhar essa inteligência emocional, essa responsabilidade com eles, assim, de uma certa forma, contribuir na educação deles com o meu gênio e com a minha filha. É tão interessante que você falando assim, aquilo que eu não consegui, porque a gente não vai conseguir ser perfeito, né? E nos últimos 2 devocionais, o Bispo e a Renata, a gente tem, para quem não sabe, nós temos todos os dias pela manhã um devocional e foi falado sobre Absalão e Davi, né? O conflito entre pai e filho. E, cara, quando eles falavam aquilo, eu comecei a chorar muito, né? E é providencial que a gente hoje esteja falando sobre isso, né? Sobre relação de pai e filho, sobre relação, esse nível de relação aí.
E eu chorei por quê? Porque eu percebo a dificuldade dos nossos pais de lidarem com a gente. E hoje, sendo pai, eu percebo que eu estou, às vezes, indo pelo mesmo caminho, tendo uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de relacionamento, né? Eu queria que a Carol também se apresentasse para vocês. Oi, meu nome é Carolina Garcia Alcântara Daio. Não é Carolina? Carolina! Mais conhecida como Carol, né? Ninguém me chama de Carolina. Só quando tá bravo. Então, eu sou casada com o Léo, fazem 14 anos. Nós temos 3 filhos. Também. 2 meninos de 4 e 7 anos, 5 e 7 anos e uma menina de 9 anos. E eu trabalho com crianças desde sempre. Eu sempre tive um imã com crianças, sempre. Eu morava em um condomínio, as crianças, eu sempre mais velha, as crianças viviam na minha casa. Aí, depois que eu casei, a nossa casa, antes de ter filhos, também sempre foi cheia de crianças. Eles pediam para ir para minha casa. Então, eu sempre tive imã com crianças. Aí eu virei mãe, né? Tenho 3 filhos. Ter filho assim é uma bênção. Quando eu falava para as pessoas que eu amava ficar grávida, as pessoas falavam, você é louca. E eu não sei como foi para você, Suilene, mas no primeiro filho, todo mundo fala, parabéns, que legal, nananã. No segundo, as pessoas falam, já vai fechar a fábrica, né? E no terceiro, você é doida? Por quê? Vocês planejaram? É como se aquilo fosse um incômodo. Se você ter filhos demais, fosse um incômodo, né? Eu sou muito feliz em ser mãe de 3. Se pudesse, teria mais. Se meu marido me ouvir, acho que ele tem um ataque cardíaco, quem sabe, né? Mas é muito bom ser mãe, com todos os desafios. Uma vez eu ouvi uma frase e fez muito sentido para mim, que diz assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu oro muito a Deus todos os dias para eu não sentir esse tipo de culpa, porque lidar com outras pessoas que fazem parte de você é muito difícil. É um desafio, né? Porque você ensinar, educar. E aqui na igreja também, a gente lida com crianças, com jovens, e só Deus mesmo para ajudar nesse trabalho. Eu não tenho nada, não sou psicóloga, não sou pedagoga, eu sou turismóloga, trabalho com turismo, mas trabalhar com crianças sempre esteve dentro de mim. Muito legal. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre alguns assuntos e surgiu uma frase, né? Incomodou, doeu, toma que é seu, né? E diz que a Suilene disse essa frase um dia e isso tem muito a ver com a motivação pelo que ela começou a trabalhar, né, com crianças, né? Ela estava contando um pouquinho da história dela, de quando ela era criança, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, porque isso entra muito nesse assunto emocional, das emoções, né? Pode falar um pouquinho, Suilene? Posso sim. Quando eu fazia a 3ª série, eu acredito que eu deveria ter uns 8 anos naquele período, né? E eu fui expulsa da escola. E olha só, com 8 anos de idade, eu sofri, né, esse trauma. Então, até hoje, eu lembro da sensação daquele momento em que a professora pediu para que eu me retirasse da sala e eu tive que atravessar um campo de futebol bem grande, assim, eu botei meus livros aqui assim e fui caminhando pelo aquele campo, né? E a vida toda eu tive muita dificuldade para ressignificar isso, né? E ao longo da minha vida trabalhando com crianças, eu sempre fui muito defensora daquelas crianças consideradas, digamos assim, mau elementos, né? Aquelas crianças que ninguém queria por perto, aquelas crianças que eram taxadas como mal educadas, e eu não entendia porque eu sempre defendia essas crianças e também porque eu sofria com essas situações. Então, lá na escola, muitas vezes, alguns pais iam reclamar de determinados alunos que realmente eles tinham um comportamento inadequado, mas eu sempre os defendia, porque são crianças também, né? Era o meu argumento com alguns pais que queriam que aquele aluno fosse retirado da sala. Então, o meu argumento era, mas ele também é uma criança, ele precisa de ajuda, precisa olhar para essa criança de maneira diferenciada. Então, isso ao longo do tempo, eu
vim trabalhando isso comigo. E o que eu consegui assim, ressignificar com tudo isso? Com todas essas experiências de defensora dessas crianças com dificuldades no comportamento, né? Naquele período em que eu fui expulsa, e não foi por conta de comportamento, foi outras coisas. Imagina, há 40 anos, né? Há 40 anos, como é que era uma escola, né? Então, assim, o professor, ele não tinha essa coisa de expor a criança como tem hoje, né? Então, ele não se importava em expor essa criança. Então, eu estava sem uniforme, ele me botou na frente da sala, me mostrou para todo mundo e falou, olha, ela não tem nem material, ela não tem uniforme, então ela não tem como estudar aqui, para fora da sala. Então, assim, foi uma coisa até insignificante se a gente for analisar, mas aquilo gerou dentro de mim muitas dificuldades de exposição, né, porque eu fui muito exposta. E ao longo da minha vida, eu querendo defender essas crianças, o que eu consegui ressignificar? Que naquele momento, lá naquele dia, não teve um adulto para me acolher, não teve um adulto, talvez, para me defender. Então, eu fiquei sem defesa. Então, isso gerou em mim o desejo de defender essas crianças, mas de forma muito inconsciente. Então, aquela criança não era defendida, inconscientemente eu sempre queria defender, custasse o que custar. Podia custar qualquer coisa, eu sempre queria defender essas crianças. Eu me lembro de um episódio, pastor Daniel, que eu tinha uma sala com 16 alunos. E teve um aluno meu que ele tinha um transtorno, e era um aluno assim que eu me apaixonei por ele. Eu tinha um desejo assim no meu coração muito grande de ajudá-lo. E esse menino, ele precisava muito de ajuda, ele não tinha a figura do pai. Eu fui conhecer o histórico dele, né? Ele não tinha figura de pai, o pai morava muito longe, uma série de fatores que faziam com que ele tivesse alguns comportamentos como assim, eu estou de mal com o mundo, eu odeio o mundo, eu odeio as pessoas, eu odeio todo mundo. E eu tentei me aproximar daquele menino de uma maneira muito bonita, né? E sempre conversando com ele, às vezes eu levava ele para frente da escola, eu ia no mercado do lado, comprava laranja, ficava descascando com ele e conversando com ele. E um dia ele fez uma arte lá na escola e juntou-se vários pais me pressionando para expulsá-lo. E eu disse que não, que ele precisava de ajuda, inclusive desses pais e dessas crianças. Naquele período eu fui até a psicóloga dele, conversei com a psicóloga, a gente traçou metas para ele e foi muito bacana, né, tudo aquilo que a gente conseguiu fazer. Porém, essa sala eu tinha 16, eu fiquei com apenas 6 alunos naquele período. Mas se você me perguntar hoje, Suliane, você se arrepende? Não, valeu a pena. Porque eu conheço o José hoje, eu sei quem ele é. Eu não ia falar o nome dele, eu falei. Então, às vezes, ele vai me visitar na escola. Então, é muito bonito, porque ele fala assim, eu não tenho nenhuma... depois que ele saiu de lá, ele aprontou muitas coisas, fez muitas coisas. Ele fala assim, eu não tenho nenhum orgulho das coisas que eu fiz, mas eu me orgulho de quem eu sou hoje, de quem eu me tornei. E, de uma certa forma, você... olhar para essas crianças com um olhar de empatia e dar voz para essas crianças, elas precisam ser ouvidas, ver essas emoções nela e ver o sentimento que tem por trás daquela emoção, né? Então, assim, quando você consegue identificar, com certeza a gente contribui muito na vida dessas crianças que passam pela nossa vida, né? Perfeito. É tão interessante ver como que as nossas dores muitas vezes são um indicador para o nosso propósito, né? E no caso da Suilene isso ficou muito claro, né? Que as nossas dores acabam apontando para aquilo que é o nosso propósito de vida, né? De transformar outras pessoas, de ser aquilo que faltou para você, né? E isso é fantástico demais, né? E Carol, por que sendo turismóloga você decidiu trabalhar com as crianças? O que te levou a isso? Olha,
eu não, foi tão engraçado que você me perguntou isso, eu não consigo lembrar quando eu decidi trabalhar com criança. Fluiu naturalmente. Quando eu me converti, comecei a fazer parte do ministério, eu já estava lá trabalhando com crianças, as coisas sempre aconteceram. E sempre para mim também, como a Suilene disse, trabalhar com a criança é um investimento, né? Investimento, e às vezes você não vê ali na hora, mas você vê depois. Eu não era uma criança problema, mas eu passei por algumas fases da minha vida que na escola eu tinha pessoas que me acolhiam, sabe? Aquela fase que você está entrando na adolescência, está trocando de turma. Então, aí eu brigava dentro da sala de aula, porque eu era muito briguenta. E a coordenadora me acolhia, conversava comigo e tal. Então, para mim, marcou muito isso. Minha mãe vivia mandando presente para a coordenadora, porque ela me acolhia muito e me ensinava, me entendia. Às vezes, só de eu ficar na sala dela, eu ficava revoltada, saía da sala. E aí ela me acolhia. E isso é muito importante, porque talvez, se ela não tivesse feito isso, não tivesse essa inteligência emocional, não sei o que poderia ter acontecido comigo, né? E no ensino médio também, eu era muito faladeira e eu era mandada para fora da sala de aula. Eu nem sei se hoje em dia pode fazer isso. Tinha um professor de literatura, ele nem olhava para mim, ele só falava out! E eu ia para a sala da diretora. E aí, mas às vezes não era problema emocional, não era. E minha mãe nunca ficou sabendo, porque a diretora nunca reclamou. Aí um dia o professor, na hora da entrega de notas, pegou minha mãe e falou: "Você que é a mãe da Carol? Então, sabia que ela Sabe que ela é isso? Não, nunca soube. E essa diretora também, eu não sei, eu não entendia por que ela não contava para minha mãe, né? Porque foram vezes recorrentes. Mas a partir desse momento, que daí eu fiquei de castigo e aí eu entendi que ela estava me acolhendo, eu melhorei o meu comportamento, porque eu não queria mais causar problema para a diretora, né? Porque agora minha mãe já sabia que eu era mandada para... Mas eu me senti amada, e é muito importante, porque na adolescência você passa por essas tribulações emocionais, tem alguém para te acolher na escola quando você está... Porque eu acho que todo mau comportamento tá querendo dizer alguma coisa, né? Não é só um mau comportamento. E aí, dentro da igreja, aconteceu. E aí, desenvolvo o meu chamado ali. Perfeito. Para você que não sabe, eu estou do lado de duas pessoas que eu admiro muito. Primeiro porque a Suilene tem uma escola hoje que é a escola João Batista, né? Sim. Que é uma escola confessional, né? Que confessa o nome de Jesus, que ensina. Eu fui numa festa deles, né? De final de semestre, né? E foi lindo de ver como eles ensinam a palavra de Deus para aquelas crianças, né? E eu me inspirei muito mesmo na liderança dela. E do outro lado, a Carol, que eu estou falando com vocês, a Carol é minha amiga pessoal, e eu identifico muito a capacidade emocional dela de lidar com seus filhos, né? E aprendo muito, né, como ela lida com seus filhos. Então, eu tenho certeza que nós vamos nos aprofundar muito nisso, nesse gancho que a Carol falou aqui, essa questão de se sentir amada, de alguém que tenha uma inteligência emocional, né, de nos acolher. E eu queria perguntar isso para vocês, né? A inteligência emocional dos pais afeta a criação dos filhos e também gera algo bom ou algo ruim, faz daquelas crianças pessoas inteligentes ou não emocionalmente, né? Eu percebo que muitos dos erros dos nossos pais acabam se repetindo na nossa vida e por mais que a gente saiba que aquele comportamento é equivocado, parece que aquilo foi impresso em nós e por mais que conscientemente você queira mudar, parece que você continua repetindo as mesmas, não sei se posso dizer assim, as mesmas burrices emocionais e afetando o relacionamento com os nossos filhos, né? O que vocês pensam sobre isso, sobre essa inteligência emocional, né? E como lidar com isso para melhorar a nossa paternidade?
Eu acho que nenhum pai, quando o filho nasce, ele fala assim: ah, meu filho vai ser um fracassado. Ah, eu não desejo sucesso para o meu filho. Pelo contrário, né? Quando nasce um filho, você quer o melhor para ele. Só que não existe um manual para que nós sejamos pais. Ninguém ensina a gente a ser Ninguém pai, né? ensina a ser pai. Mas, independente disso, deve haver uma intencionalidade no nosso coração de como educar os nossos filhos. É fácil, não, mas a gente aprende a ser pai sendo pai, no dia a dia, nas experiências cotidianas que a gente tem com os nossos filhos, de aprendizado. Então, assim, a gente vive dias muito desafiadores relacionados à educação, não é mesmo? Muitos pais com muitas dificuldades. Eu vejo assim que a família ela está precisando muito de ajuda para educar os filhos, né? Porém, é necessário uma intencionalidade. Precisamos, nesse tempo desafiador, de pais intencionais. O que eu quero para o meu filho? Onde que eu quero que o meu filho chegue? E não somente fazer com que ele chegue em um determinado local ou ambiente, mas que ele permaneça. E o que é preciso fazer para que ele chegue e permaneça lá? Então, tem uma série de fatores que nós intencionalmente precisamos praticar com os nossos filhos para que isso aconteça. E um deles é a frustração, por exemplo, né? Nossos filhos, eles necessitam ser frustrados. Porque se a gente observar hoje, nós estamos com dificuldades na liderança, não é mesmo? Vocês têm observado isso também? Nós estamos tendo dificuldades com lideranças, pessoas que assumam cargos, pessoas que assumam responsabilidades, pessoas que tenham autorresponsabilidade. Então, assim, tudo isso é decorrente, assim, eu vejo de pais, muitas vezes, que não frustraram os filhos, que não disseram para ele, olha, isso aqui precisa ser adiado, essa gratificação precisa ser adiado. Isso pode ser deixado para depois. Então, assim, nessa ânsia, Pastor Daniel e Carol, da gente querer ser amados pelos nossos filhos, a gente acaba fazendo tudo o que eles querem. E aí isso implica no desenvolvimento deles. Então, nessa ânsia que nós temos de querer ser amado, porque nós, como pais, nós não precisamos ser amados, a gente precisa ser respeitados. Né? A gente só ama quem a gente respeita. Os filhos só vão amar os pais se eles respeitarem os pais. Então, nessa ânsia de sermos amados e não talvez praticar aquilo que os nossos pais fizeram, que a gente tem nossas crenças, nossos traumas. Então, assim, a gente se torna pais permissivos. Então, assim, a gente não controla telas, a gente não controla a alimentação, a gente dá alimentos processados, açúcar, tela. E o que acontece? Nossos filhos vão para a escola e na primeira nota baixa, né, que a escola entra em contato, o pai não sabe por quê, mas se o filho fica na tela, ele tem dificuldade com sono, o sono é fundamental. Então, é uma série de fatores que deve haver uma intencionalidade da gente, como pais, como professores, como cuidadores de criança, para, de uma certa forma, frustrar essas crianças, adiar essas gratificações e verificar como é que está o meu filho. Bom, se a escola chegou e o meu filho veio com uma nota baixa para casa, o que está acontecendo? Né? O que pode estar acontecendo para que ele tirou essa nota baixa? Então, assim, olhar para dentro de casa para fazer essas investigações. Né? Quando alguém me pergunta quantos filhos você quer ter, né? Antes de eu ter o Ben e a Bia, né, que são gêmeos, eu falava, eu quero ter 8, 4 gestações gemelares, cada uma de 2 crianças, fecha 8 filhos. E antigamente eu ouvia as pessoas falar assim, não, dá muito trabalho. E eu falava, trabalho? Né? E eu não compreendi do que elas estavam falando, né? Porque eu interpreto assim, não é o dinheiro, né? Porque onde come 2, come 3, come 4, não é a questão de dinheiro, não é nem porque eu ganho muito, mas não, acho que não é esse o trabalho.
né? E também não vejo nenhum outro tipo de trabalho envolvido. Não é a questão porque são muitas crianças. Eu acho que a grande questão que eu não entendia quando as pessoas falavam isso, que hoje eu entendo, é que a educação, eu gosto de dizer, né, o discipulado, né, essa intencionalidade em você ensinar a criança, ele demanda tudo. Ele demanda você estar presente, ele demanda você sentar à mesa junto, ele demanda você ser intencional em demonstrar o amor, ser intencional em demonstrar a correção, né? E isso demanda tempo, demanda tudo. Então, 2 crianças já demanda muito. Imagina 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é o dinheiro, não é as dificuldades do dia a dia, é porque você precisa estar ali presente para aquelas 8 crianças. Né? E ser intencional. O que é ser intencional? Eu quero fazer isso com essa criança, então eu preciso ter algumas atitudes, né? Quer dizer, a tua agenda com 8 crianças vai ser uma agenda muito lotada, né? De coisas que você precisa fazer, de demonstrar amor, e para cada um diferente, né? Vocês que têm 3 filhos, tem um que o jeito de amar é um, tem outro que o jeito de amar é outro, tem outro que o jeito de amar é outro, e você tem que se desdobrar. Esses dias o Ben fez uma cirurgia, né? E a gente ficou paparicando o Ben, né? Eu comecei a notar que a Bia estava se sentindo assim, puxa, colocada de lado, né? Porque a gente estava cuidando dele, ele precisava ficar lá deitado, né? E aí eu fui intencional, né? Não sei quem falou comigo, mas eu fui intencional, peguei, Bia, nós vamos sair tal dia, vamos no shopping e vamos ter um dia de pai e filha, né? E daí no carro, eu peguei e falei para ela, filha, você está se sentindo assim, deixada de lado? Aí ela ficou quieta, né? Eu fui falando, porque eu já me senti assim, filho, já me senti assim, né? E contei algum fato que aconteceu lá na minha casa, né? Com o meu irmão, e aí ela, nossa, parece que você leu minha mente, papai. E aí eu peguei e falei para ela, filha, você é muito amada, né? A gente está passando por um período que a gente precisa cuidar do bem, mas você é muito amada, né? Isso eu acho que é ser intencional também, né? Você entender a individualidade de cada filho e demonstrar para ele aquilo que ele precisa naquele momento. E agora imagina 8 filhos, né? Eu teria que ficar administrando e pensando a forma como eu vou cuidar deles, a forma como eu vou administrar eles. O que você pensa sobre isso, Carol? Várias crianças, né? No meu caso, são 3 crianças com personalidades diferentes, porque daí veio um de cada jeito, né? Não dá nem para copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Os 3 são muito diferentes. E 3 idades diferentes, que demandam atenção diferente, que demandam o jeito que você tratar e fazer as coisas de uma forma diferente, né? E como a Suilene disse, você ser intencional tem que ser o tempo todo, em tudo, na correção, no amor, porque às vezes você está achando que a criança está se sentindo amada e ela não está se sentindo amada. E isso você tem que entender o jeito que a criança se sente amada, como que a correção vai funcionar com aquela criança. Nossa. E aí, porque você corrige um de um jeito, o outro não importa, não importa no sentido de que não vai fazer o efeito que você gostaria que fizesse. Então, você tem que ter estratégias, e isso cansa, demanda da nossa mente e da nossa presença, porque você só vai saber isso se você estiver presente dentro da sua casa, entendendo o seu filho, conhecendo o seu filho e se conhecendo também. Eu percebo que hoje também, nessa ânsia de ser amado, dos pais serem amados, a gente se perde. E aí você ou parte para o autoritarismo ou parte para a permissividade. Ou vira um facilitador, muito facilitador da vida dos seus filhos. Esses dias a gente foi no shopping e parou no McDonald's. Lá tem uma parte no shopping, nem sei se tem ainda, mas tinha uma parte que era só do McDonald's. E ali fica um monte de gurizada adolescente. Nenhum, hora que terminou de lanchar, tirou a bandeja. Aí eu falei, estão lá na internet, eu pensei comigo, estão lá na internet falando sobre direitos dos adolescentes, disso e de aquilo, mas não são capazes de tirar a bandeja, porque certamente em casa não tiravam o prato da mesa. Então são pequenas coisas que a gente vai ensinando e validando. Só que na correria do dia a dia,
É mais fácil se a gente fizer, né? Eu ouvi uma expressão assim: deixe seus filhos carregarem as suas próprias mochilas. E ainda bem que eu tenho um marido que fica, Carol, deixa esses meninos carregarem as mochilas, porque eu queria levar até na porta da escola. E ele falou: não, eles já sabem sair do carro, eles já sabem carregar a mochila e a lancheira, porque a gente facilita demais. Mesmo não precisando, mas eu tenho funcionários para fazer isso dentro de casa. Mas se você for intencional, você vai fazer os seus filhos fazerem. Limpar o banheiro, tirar um lixo, tirar o prato da mesa. Porque senão as crianças estão achando o tempo todo que as pessoas estão a serviço dela. E nós não estamos, o mundo não está. E vai criar crianças que não aprendem a lidar com frustração, achando que todo mundo está a serviço dela. E é isso que eu tenho tentado ensinar em casa, sabe? O trabalho em equipe. Seu irmão está doente, então vem cá, vamos servir, porque se você ficar doente, ele também vai fazer o mesmo por você. E, ao mesmo tempo, dar o amor, o carinho necessário para aquele que não está, mas ensinar na frustração. O meu filho mais novo, eu não sei se é porque é o mais novo, então ele está aprendendo que as coisas não são só para ele. Que antes todo mundo facilitava a vida dele. E a gente comprou uma escrivaninha para a Alice, porque a Alice agora já faz tarefa sozinha, então ela já está no quartinho dela. E ele foi dormir chorando, mas chorando mesmo, com o olho vermelho, assim. Ele ia lá no meu quarto e falava: não é justo. Eu falava: vai dormir. O pai dele ia lá com ele, ele chorando, assim, arrasado, porque ele não tinha uma escrivaninha. É engraçado. Mas ele falava: eu quero estudar, eu preciso para estudar. E aí é uma frustração, você não precisa agora, né? E vó era com a minha mãe ali, minha mãe falava: mas vai dar para um, não vai dar para outro. Eu falei: mãe, mas naquele momento os irmãos precisam entender que aquele precisa. Ou senão no aniversário todo mundo tem que ganhar presente. Não tem que, né? Eu acho isso um absurdo, gente. O aniversário é o dia exclusivo da pessoa, a não ser que seja gêmeos. Mas se não for, para que o outro tem que acompanhar a felicidade do irmão, dividir aquilo com o irmão e não ganhar nada, porque não é o dia dele vai chegar, ele vai ter o momento dele, e o irmão vai ter que participar, porque você ensina isso lidando. Você nem sempre vai ser o mais inteligente, para mim sim. Agora, na vida, a gente tem que entender que, às vezes, vão ter pessoas melhores que você e tá tudo bem, né? E é interessante, Carol, você falar sobre esse assunto, porque quando o seu filho mais novo foi lá chorar, é importante os pais, porque assim, a gente aprende a ser pais sendo pais, né, no dia a dia. Então, a criança chega lá, na verdade, ele realmente estava triste com aquela situação. Realmente existia algo ali que ele estava magoado, né? Então, são duas coisas importantes que foram feitas, né? Você adiou essa gratificação para ele, falou: olha, filho, agora a mamãe não pode, né? Mas quem sabe mais para frente. E só o fato da criança ser ouvida e explicar para ela o motivo dele não ter naquele momento já é muito bacana, já é uma forma muito boa de educar os filhos, porque o que acontece? Hoje em dia eles batem o pé e o pai vai lá e compra, vai lá e faz, né? Então você adiou uma gratificação, deu voz para aquele sentimento, aquela emoção que estava sendo gerada naquele momento, você ouviu e com certeza ele se sentiu acolhido. Então as crianças, elas precisam expor os sentimentos delas, né? E os pais precisam ouvi-los. Quando você ouviu a Bia no carro aquele dia, você deu voz a ela, né? E quando você disse assim: olha, o papai já sentiu isso também, né? Já aconteceu comigo. Então é legal, porque a criança, ela precisa disso para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento ser saudável, para eles poderem falar um pouco dos sentimentos que eles têm, né? E às vezes a criança está chorando, queria não, agora não é hora, fica quieto, né? E não, é legal, né? Os pais ouvirem as crianças, né? Aconteceu uma coisa uma vez, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês disseram. Meu pai, ele sempre disse para mim assim: amor é dizer não, né? Amar também é dizer não, né? E às vezes a gente, nesse buraco de aceitação que às vezes a gente tem, e a gente precisa que os nossos filhos nos amem, né? Então a gente quer dar tudo, né? Então aconteceu uma vez, as crianças foram dormir na casa dos avós, né?
E aí eu acho que os avós frustraram ele em alguma escolha, porque o avô sempre dá tudo, né? É a primeira vez que o avô diz não, aí é muito frustrante. Um deles me ligou chorando, e eu tinha, dificilmente eles ficavam dormindo em outra casa, mas eles estavam começando assim, né? E aí dormiram na casa do avô, e aí ele me ligou chorando, mas pensa num choro doído. E chorando, e dizendo, não, eu quero ir para casa. Eu já estava chegando em casa já. Falei, filho, não vou voltar até aí para te buscar, né? Daí eu fui percebendo que ele estava daquele jeito porque os avós tinham frustrado, ele tinha falado não de alguma forma. Eu falei, filho, eu não vou ir te buscar por causa disso, né? E ele estava querendo ir para casa, porque não? Eu não vou ficar aqui, não vai fazer os meus gostos, eu não quero ficar aqui, né? Então eu falei, filho, eu não vou te buscar. E ele chorou, a gente ficou com ele no telefone, ele chorando, até ele parar de soluçar e chorar, ficamos ouvindo ele. Eu falei, filho, você precisa aprender a ouvir não é a hora de fazer isso. Eu não lembro o que era, se era ele queria ir tomar banho de piscina, alguma coisa assim. E o avô falou, não, agora não é hora, né? Já que não vai fazer o meu gosto, então, né? E é legal, nesse sentido, com essa experiência que você teve, assim, que não houve conflitos Sim. na educação, né? O seu pai falou algo, o avô falou algo que o pai validou, né? E é o que às vezes não acontece. Às vezes a mãe fala algo, o pai fala outra coisa, o avô fala outra coisa. E a criança entra em conflito. Então, você não consegue ensinar com essas comunicações inadequadas. Então, é importante essa linguagem assertiva daquelas pessoas que cuidam dos nossos filhos. Né? Linguagem assertiva já aconteceu. Eles não comem doce dia de semana. Estou tentando, né, mudar, porque eu errei muito na alimentação, agora estou tentando resgatar. E aí teve a Páscoa. E eu guardei todos os ovos de Páscoa no lugar. Aí o problema é de quando você inventa regras dentro da sua casa, você tem que cumprir até o fim, porque você furou uma vez. E eu acho que o Léo foi buscá-los na escola e eles pediram. Só que eles sabem que a regra é comer fruta depois do almoço. Se quiser uma sobremesa, é uma fruta. Não é obrigado a comer a fruta, mas é a opção que tem. Aí eles, mamãe, o papai falou que eu posso comer um pedaço de ovo de Páscoa. Falei, então vou precisar conversar com o papai, porque qual que é a nossa regra? Eu acho que o papai deve ter esquecido que hoje é segunda-feira. Não, mãe, mas ele falou no carro, eu pedi para ele. Aí eu falei, vou ligar para ele então e vou lembrar ele da regra, tá? Aí não teve chocolate, porque eu precisava ser firme, né? Porque geralmente lá em casa a gente fala a mesma língua, mas às vezes acontece isso por opinião ou pela criação, porque quando você casa são duas criações diferentes que vão se juntar para você formar a criação dos seus filhos. Então, a gente procura regras que a gente tem entre eu e o Léo. Nunca gritar um com o outro, nunca. E não falar cala a boca e para ninguém dentro de casa, né? E não entrar em conflito nisso. Se um falou você achou errado, você conversa depois, né? Porque pro Léo não fazia sentido essa regra que eu inventei. Eu falei, Léo, mas faz. Aí ele aceitou a minha regra, então você me ajuda a cumprir, né? Como tem coisas que ele fala, eu falo, não faz sentido para mim. Mas se é importante para ele, então nós vamos cumprir, porque nós estamos criando as regras da casa. E quando você inventa, eu digo inventa porque cada casa tem uma regra. Como não tem um manual de criação de filhos, você tem que cumprir. Se for regra, você tem que cumprir até o fim. Eu aprendi, se for combinado, daí de vez em quando você libera. Agora a regra, porque criança, aí tem gente que fala, a criança fica sem vergonha. Não, a criança vai tentar até ela conseguir. E nós que somos os adultos, né? Uma coisa legal que a gente falando de criação, da forma como nós fomos criados, quando nós somos filhos, a gente pensa, nossa, meu pai é chato, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Minha mãe falava assim para mim, quando você for mãe, você vai entender. E a gente tem que lembrar que naquela época, né, na nossa época, Daniel, que já faz 40 anos, né, quase 40 anos atrás, quando os nossos pais viraram pais,
não tinha essa conversa de inteligência emocional, eles não tinham esse suporte que a gente tem, eles não tinham esse material todo que nós temos, sabe, esse esclarecimento que nós temos. E se hoje nós estamos aqui, boa parte de quem nós somos é por conta dos nossos pais, entre erros e acertos, entre traumas ou não gerados que nós temos que lidar depois, porque, como a Suilene disse, nenhum pai tem filho querendo errar, fazendo de propósito. E hoje eu tenho uma relação com a minha mãe muito boa. Já tivemos muito problema, mas hoje a gente conversa muito. E às vezes que eu estou falhando com os meus filhos e ela percebe que eu estou repetindo atos, ela fala para mim, olha, você não faz assim, eu fiz assim, lembra, não deu certo, então tenta fazer diferente. Aí ela me lembrou disso, hoje você tem mais recursos, então tenta mudar o jeito, porque eu fiz, minha filha, não deu certo. E é muito boa essa comunicação, porque ela reconhece algo que ela poderia ter melhorado e eu posso pensar em melhorar enquanto é tempo. E outra coisa que eu faço com os meus filhos, quando eu vou repreender ou fazer qualquer outro tipo de coisa, como eu me sentia quando meu pai agia daquele jeito. E eu já agi com os meus filhos de uma forma que foi, não sei dizer como que eu errei, achei que eu errei. E na hora, o Espírito Santo, eu digo que é o Espírito Santo porque me incomodou muito. E eu falei, olha, eu errei. Eu lembro de uma situação que eu estava assim e eu me senti exatamente assim. Provavelmente ele se sentiu assim. E eu vou lá, olha, meu filho, minha filha, me desculpa por isso. Me desculpa por falar assim. Porque ao mesmo tempo que o Josué e o Natan, eles expressam o que eles estão sentindo, a Alice não expressa. Então, a gente tem que conhecer o nosso filho e saber, porque ela vai reagir de alguma forma, então ela se fecha. E eu ainda acho pior, mais difícil de lidar, a pessoa quando ela se fecha. Se ela se fechar totalmente, você para ter acesso àquilo, é mais difícil, sabe? E eu não tenho vergonha de reconhecer quando eu erro com os meus filhos em lá, quando eu saio da linha, quando eu passo do ponto, quando eu sou meio Rochelle, sabe? A mãe do Cristo. Meu marido tem 2 empregos. Quando eu de vez em quando dou uns berros. Teve uma situação que eu peguei, estava super nervosa e falei, e cala a boca todo mundo. O Natan começou a chorar. O Natan é literal, você falou para ele, mãe, você falou um palavrão muito feio. E na hora eu, que palavrão? Eu não falei palavrão. Aí ele, você falou? Tipo, ele só mexeu os lábios. Aí eu, meu filho, me perdoa. Eu fiquei nervosa e eu mandei vocês calarem a boca. A gente não fala isso dentro da nossa casa, então me perdoa, sabe? Eu não tenho problema em reconhecer. Não acho que seja uma fraqueza, né? Sim. Reconhecer que você errou e pedir Sim, perdão. A gente erra, né? Os pais vão errar muitas vezes. E vou errar, né? e não vou reconhecer sim, na hora. Sim. E eu já tirei um pouco dessa culpa de mim, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem tanto recurso e esse papo de traumatizar, aí você fica com medo de traumatizar o seu filho. Aí você não é intencional, fica permissivo por conta disso. Né? É verdade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, uma vez que vocês também têm contato com filhos de outras pessoas, né? Como que vocês lidam com essa situação de encontrar crianças que não são frustradas pelos pais, que não são educadas da melhor forma emocionalmente pelos pais e lidar com isso na escola, na salinha, né? E até que ponto isso é papel dos pais, até que ponto é papel da escola, até que ponto é papel da salinha, como se comunicar com os pais. Eu sei que esse assunto a gente poderia ficar falando aqui durante dias e não vai ter uma solução, porque o relacionamento entre pessoas é muito difícil, né? Que diga a diretora da escola, vai ter pais que vão aceitar, né? Vai ter pais que, ainda que eles estejam completamente errados, eles não vão aceitar, né? Mas como lidar com essa situação das emoções, né? Principalmente crianças que não aceitam correção porque não são corrigidas em casa, né? E como colocar nelas, imprimir nelas essa frustração, né? De alguma forma. Esse é um assunto bem desafiador, né? Pela experiência que eu tenho lá na escola, é um desafio diário, porque todos os dias nós enfrentamos problemas comportamentais com as crianças. Então, no meu caso,
Eu não finjo que não vejo, eu não consigo, né? Eu não faço vista grossa para um mau comportamento. É claro que não falando da criança em si, quando eu vou conversar com uma criança que teve um mau comportamento, eu sempre digo para ela quem ela é, né? Que ela é importante, e sempre friso no comportamento daquela criança. Porém, a gente vive dias muito desafiadores. Como eu falei no início, então, assim, como é que a criança vai ter um bom comportamento em casa, na escola, respeitar a hierarquia, se ele não respeita os pais? É muito comum hoje ver crianças de 4 anos agredindo os pais. E automaticamente esse comportamento se repete em outros ambientes, em especial nas escolas, né? Então, assim, eu particularmente, como que eu lido? Eu converso com a criança e também converso com os pais. Eu chamo esse pai para a responsabilidade, porque essa responsabilidade é dos pais, né? Os pais precisam assumir essa responsabilidade na educação dos filhos. É claro que a gente pode contribuir, criar uma rede de apoio para essa criança quando esse comportamento está muito recorrente. Então, é importante criar uma rede de apoio para essa criança para observar o que tem por trás daquele comportamento. Eu não sei se a gente vai entrar, pastor Daniel, nesses assuntos, mas, por exemplo, a criança que, às vezes, aquele comportamento é recorrente, aquele comportamento acontece muito na escola quando é necessário o respeito à hierarquia, né? O professor, ele tem que ter autoridade sobre a criança, o pai precisa ter essa autoridade, precisa ter um adulto responsável pelaquela criança. E eu percebo assim, é muito comum os pais dizerem assim, eu vou levar no médico para ver o que está acontecendo. E às vezes é importante sim buscar ajuda, é importante levar a um pediatra, levar no psicólogo, né, buscar ajuda, mas é muito importante ver o contexto de tudo aquilo, porque o que está acontecendo hoje? A criança, muitas vezes ela tem um mau comportamento, o pai leva, um caso que aconteceu esses dias, a mãe levou no pediatra e ela já indicou um psiquiatra. E aí eu disse assim, mas como? Não vai ver a causa desse comportamento? Precisa investigar por que ele está tendo esse comportamento. Então, assim, não pode pular etapas, né? Não pode ir direto, porque assim, aí o que o psiquiatra faz? Ele vai lá, dá um remedinho para aquela criança e dá uma maquiada naquele comportamento ali. E a gente precisa investigar o que tem por trás disso, qual é a dor que está naquela criança que está fazendo com que ela se comporte daquela maneira. Então, hoje, os índices de transtornos têm aumentado de forma gigantesca, né? Gigantesca. E muitas vezes são falsos diagnósticos, porque você olha aquela criança, ela está tomando medicamento, ela tem um diagnóstico ali de TDAH, porém, se a pessoa que deu o diagnóstico, o profissional que deu o diagnóstico, é importante que essa criança seja investigada em vários contextos, na escola, na clínica, em casa, porque antes de eu dar um medicamento para essa criança, eu preciso ver como que ela se comporta em casa, quanto tempo ela fica na tela, como que está a alimentação dessa criança, a quantidade de açúcar que ela está ingerindo. Então, se eu não investigo tudo isso e eu vou dar um medicamento e ela continua nas telas por muito tempo, ingerindo ultraprocessados, ingerindo muito açúcar, isso automaticamente vai desabrochar no comportamento dela, no sono, Então, assim, precisa ser investigado. Então, no meu caso, eu sempre dou um suporte para a família nesse sentido, para investigar, mas também eu questiono muitos laudos e muitas situações de uma criança sair de um pediatra e ir para um psiquiatra, por exemplo, né? Então eu falo, tá, mas e aí? Vai só medicalizar e como é que a gente vai ajudar na causa desse problema? Eu enxergo isso até como uma fuga dos pais, né? Uma fuga da autorresponsabilidade, né? De
de assumir a responsabilidade da criação, né? Aquilo que a gente estava falando. 8 filhos é pesado, porque você vai precisar colocar os seus olhos sobre cada um deles, né? E assim, a escola não está dando jeito nesse problema de comportamento, então eu vou delegar para outra pessoa, vai no psicólogo. O psicólogo falou que é o psiquiatra, então vamos para o psiquiatra, vamos para um remédio, né? E os pais acabam não assumindo a responsabilidade que eles deveriam assumir, né? Então, a escola não é responsável por grande parte, aliás, a escola não é responsável pela educação dos filhos, né? A educação, no sentido de criação, é a responsabilidade dos pais. Os pais precisam assumir essa responsabilidade. Eles não podem jogar para a escola essa responsabilidade, eles não podem jogar para a igreja essa responsabilidade, dizendo assim, se a criança está tendo essa atitude, a culpa é do professor, a culpa é da escola, então vamos mudar de escola, então vou levar no psiquiatra. Está sempre delegando para algum outro profissional aquilo que seria eles que tinham que fazer, não é? Os pais que deveriam assumir essa responsabilidade de educar os filhos, né? Eu vejo isso na criação dos meus filhos, porque um tem muita facilidade no aprendizado e outro tem mais dificuldade, né? E aí a gente levou no psicólogo, o psicólogo falou, não tem nada, não é nada, né? E a gente fica tentando achar um laudo, achar uma culpa, um culpado, sendo que, na verdade, cara, um vai ter mais facilidade e o outro tem outro tempo, ele tem menos facilidade, e a gente precisa ajudar ele, ensinar ele. Talvez ele vai ter outra facilidade em outra área, área, perfeito. Né, que é importante respeitar. E assim, isso não significa que não tem crianças que precisam da medicalização, tem crianças que realmente precisam, tem crianças que precisam fazer um diagnóstico, mas eu tô falando assim, o diagnóstico de verdade, o diagnóstico onde contempla olhar essa criança nesses contextos e antes de medicalizar, tira a tela, pelo menos, faça uma experiência ali por um mês. Olha, tira a tela, tira o açúcar, tira esses alimentos por um mês. Então, se não melhorar, tudo bem. Mas, com certeza, esse contexto, essa vida desregrada que ele está levando, né, pode desencadear a isso. E uma coisa muito importante também que eu vejo nas escolas, que eu vejo no dia a dia trabalhando com crianças, são crianças que às vezes têm um comportamento considerado assim inadequado, dificuldade com hierarquia, não respeita o colega, não respeita o espaço do outro, não consegue aguardar. Então, assim, se não é tomada uma providência, se a escola não faz nada e os pais também não, porque hoje o que acontece? Quando a escola chama os pais, ela chama os pais para a responsabilidade e às vezes eles não querem, né, assumir essa responsabilidade. Mas quando a gente se une, dá as mãos ali, com certeza o resultado é bem bacana. Mas quando não há, esse comportamento fica sendo recorrente. A criança tem 2 aninhos, ela tem um comportamento ali que precisa de um olhar diferenciado, 3 anos, 4 anos. Então, isso pode desencadear possíveis transtornos, né? Porque por algo que não foi interceptado no tempo que deveria. A infância, Carol, Pastor Daniel, é um tempo assim, é o período mais importante da vida do ser humano. É o tempo em que nós precisaríamos ter um olhar muito mais especial, sabe? É o tempo de edificação do ser humano. Tudo aquilo que acontece na nossa infância, todo adulto que vai para uma terapia, onde que se investiga na infância. Então, por isso seria assim tão maravilhoso que os pais tivessem esse olhar para a infância. Imagina assim, um prédio sendo edificado. Às vezes você vê aquele prédio lindo, você vê aquela fachada maravilhosa, mas para ele se sustentar precisa de um alicerce ali para quando vir as tempestades, né, ele permanecer em pé. E nós, seres humanos, também somos assim. A gente precisa edificar o nosso alicerce. E isso é na nossa primeira infância. Isso são nos primeiros anos de vida. Por isso é tão importante esse olhar diferenciado da família, da escola, dos cuidadores, para essas crianças, para que eles cresçam. É claro que nós teremos frustrações, nós teremos traumas, mas assim, que eles olhem a vida como uma vida que vale a pena ser vivida, né? Olhar para a vida, puxa, vale a pena. Então, assim, tudo aquilo que acontece ali
nos primeiros anos de vida, na edificação desse alicerce, dessa firmeza, é que vai fazer como é que eu vou me relacionar na vida adulta, como é que eu vou enfrentar os meus problemas na vida adulta. Você falou, Carol, olha, o Léo, eu não ajudo, assim, poxa, se meu filho não dá conta já de amarrar o sapato, por que eu vou amarrar o sapato para o meu filho? Se o meu filho já dá conta de arrumar a cama, por que eu vou arrumar para ele? O que eu estou dizendo para o meu filho quando eu faço tudo por ele? De forma inconsciente, o que eu estou dizendo para aquela criança quando eu vou lá e amarro o sapato dele? Que ele é um incompetente, que ele não dá conta. E aí, quando o seu filho cresce, ele não dá conta de algo e você quer exigir dele, mas você olha lá atrás, você fez tudo por ele, né? E numa linguagem inconsciente, você diz para ele, você não dá conta. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Você não faz perfeito como eu faria. Sim, exatamente. Ou não ensina a fazer, né? Não gasta o tempo, porque você arruma a cama em 5 minutos. Se você for arrumar com seu filho, vai demorar 20. Sim. Então, aquela pressa, preciso fazer logo, faz logo. Vem aqui que eu ponho o seu sapato, é mais rápido, né? E dar aquela responsabilidade dentro da faixa etária de cada criança. Então, é claro que a gente tem que ter esse olhar também, não exigir deles muito mais do que eles podem dar, né? Então, dentro de um equilíbrio, né? E assim, saber que nós vamos errar e vamos errar muito, né? Mas a gente vai errar porque a gente está ali junto com eles, né? E como a Carol falou, se necessário pedir perdão, falar, filho, eu errei. E até nesse aspecto de dizer, filho, eu errei, eu estou ensinando ele que a gente erra e não tem problema pedir perdão. E não tem problema você errar e reconhecer que você errou, não é verdade? A gente ensina isso, né? Você errou, você tem que pedir desculpa. A criança faz alguma coisa, quem fez? Então, quando a gente se mostra assim, eu penso, quando nós nos mostramos suscetíveis a dizer que não somos super-heróis, que a gente também erra, que a gente também falha, que a gente também chora, isso vai sendo comum para eles no sentido de que eu também posso pedir desculpa, eu também vou errar e eu preciso reconhecer isso, né? Porque eu percebo que a criança tem uma fase que ela tem uma dificuldade de reconhecer que ela erra. As crianças pequenas, quando você quer explicar sobre o amor de Deus, sobre o pecado e o perdão, não, mas eu não peco, nunca pequei na minha vida. E é engraçado, porque para eles não erraram mesmo. E aí você vai explicando do nosso coração, de como o nosso coração às vezes que o nosso coração é enganoso, às vezes nós erramos com os outros, com Deus e tarará. Aí a criança para, não, mas eu não peco. E aí você vai ensinando isso, porque nós não somos super-heróis, nós erramos. E eu vejo que por muito tempo pais, mães, pastores, líderes vestem essa capa que nunca é, essa capa inalcançável. E a criança fala, meu pai nunca errou, meu líder nunca errou, meu pastor nunca errou. Então eu nunca vou alcançar isso, é inalcançável, como que eu vou ser assim? E aí isso vai gerando um afastamento ao invés de gerar uma aproximação. Perfeito. Outro dia aconteceu um episódio, acho que foi o Léo, né? Que não vou falar quem foi, mas vocês vão saber quem foi. Um dos meus 2 filhos estava numa salinha aqui da igreja, e daí o Léo chegou, ei, vocês não podem ficar aí, e mandou sair. Daí um dos meus 2 filhos pegou e falou, você sabe quem é meu pai? Meu pai é o pastor aqui da igreja. Você sabe quem é o meu avô? Minha avó é o bispo e a bispa aqui da igreja. Mas eu que mando aqui, sabe? E como lidar com esse tipo de situação, né? Onde muitas vezes as crianças vêm e elas não têm limites em casa. No caso, né, a gente impõe limites, mas as crianças muitas vezes querem desafiar a autoridade, né? E da mesma pergunta que eu fiz para a Suilene, queria fazer para você, como lidar com isso na igreja, como conversar com os pais, como passar para eles esse mau comportamento das crianças. Então, essas crianças, no caso os nossos filhos, por exemplo, eles estão na idade que eles estão aprendendo. A gente tem que entender isso também. Porque eu percebo que, às vezes, nós somos duros com os nossos filhos, mas eles não sabem que eles estão errando. Porque, no caso dos seus filhos, que um falou isso,
Para ele é natural, tipo, vem alguém Sim, mandar em mim, sim. sendo que o meu pai é pastor, o líder dessa igreja. Para ele, para essa criança, é natural. A criança fala isso, porque para ela, você vem mandar em mim, mas meu pai Claro. manda aqui. Aí Sou você vai filho da ensinar. diretora. Lá pra você tá sempre. Já tem uma Não. experiência assim também. E aí você vai falar o quê? Você, essa criança é mal educada. E tem adulto que se ofende. E esquece quem que é o adulto ali, né? Aí você vai ensinar. Olha, que legal, né? Mas, como o Léo falou, levou aquilo numa... Mas eu mando aqui nesse momento aqui, o líder dessa igreja me designou a mandar aqui. Então, eu estou cuidando desse espaço, você não pode ficar aqui. Ela vai aprender aqui. Mesmo ela sendo filha da pessoa mais importante daquele local, ela vai ter que obedecer regras. E é ensinando. Porque a gente não tem como cobrar algo que você não ensinou. E a gente vai ensinando e eles vão errar. A maternidade e a paternidade é um eterno repetir, falar. Sabe aquela frase? Eu já falei 50 vezes e você vai falar mais 50. E mais 50 se for preciso, até que eles aprendam. Todos os dias eles chegam na minha casa, os meus filhos, eu coloquei uma sapateira lá, porque menino, eu não sei o que acontece com homem. Eles têm a tendência a deixar sapato e meia jogada, eu não sei o que acontece. E aí olha, já armei esquema, a mochila aqui, o sapato aqui, já tiro o uniforme, porque o uniforme é caro, pra você ficar sujando aí tem que lavar, e para poder usar amanhã. E aí hoje, o filho que é mais desatento, que já chega chutando o negócio, larga tudo, ele foi o primeiro, chegou a mochila, e eu fiquei assim, eu não precisei falar nada. Aquilo me deu um contentamento de pensar assim, poxa, tá dando certo, ele tá aprendendo. Oremos para que amanhã ele faça a mesma coisa. Mas essa ação de repetir, porque daí, antes de eu falar, ele já fez, porque eu já chego. Não esquece a mochila, o sapato, deixa não sei na onde, e faz não sei o quê, e lá. Essa parte acaba sendo cansativo, mas a maternidade é isso. Aqui na igreja, a mesma coisa. Você vai falar e vai falar até que eles aprendam. Aí a gente tenta fazer também uma junção com os pais, para que os pais reforcem o que está sendo ensinado na igreja. Porque o tempo é muito pouco, né? É só domingo, 2 horas, isso se vem todo domingo. Então, o tempo que a gente tem com as crianças é muito pouco, mas é valioso. E eles aprendem muito. Então, a gente precisa dessa junção dos pais para reforçarem em casa, porque quando chega naquela janela da adolescência, os pais precisam ali dar uma forçada, uma estimulada, ir juntos se preciso, gastar o tempo, e para que quando ele se torne um jovem e ele já decida, ele queira, e não tem aí como você garantir que ele vai estar, mas a palavra nos garante que ensina a criança no caminho, que ele não vai se desviar. Uma hora, se sair, volta em nome de Jesus. Mas os pais precisam estimular. Agora nós estamos aprendendo sobre Davi. Então, falo lá para os pais, olha, a aula foi assim, assim, assim. Reforce em casa, faça um culto doméstico. Porque se você para pensar, as telas dominam muito as casas hoje, porque é mais fácil. É muito mais fácil você deixar os seus filhos na tela. Eles ficam quietinhos na tela. Não, fica quieto. Um post de comportamento na igreja, então, deixa lá na hora do louvor o seu filho no tablet. Não vai incomodar, as pessoas vão falar, nossa, que criança comportada. Porque as crianças incomodam os adultos, em qualquer lugar. Só que crianças não são robôs. Então, até eles aprenderem que a hora de louvar é a hora de louvar, você vai trabalhar, que ele não pode ficar indo ao banheiro. Você vai lá puxar ele pela mão, você vai ensinar como que louva, você vai ensinar como adora, dando o exemplo e ensinando. Às vezes, corrigindo se necessário e falando, vai ficar quieto aí. Olhando feio, né? Aquele olhar que só mãe e pai faz. Mas é insistência, porque não é mais fácil dar um celular, mas aí o pai tem que trabalhar, não, vamos adorar. E começa adorando em casa, começa lendo a Bíblia em casa, começa gastando tempo fazendo devocional em casa, para inculcar os valores, os princípios,
Comece não, né? Seja um bom cristão, seja um testemunho vivo para os seus filhos. Seus filhos precisam ver você orando, seus filhos precisam ver você lendo a palavra. A hora que você estiver ensinando seus filhos, ser intencional. Estamos brincando lá, aí aparece um arco-íris. O que é o arco-íris? Você sabe por que Deus criou o arco-íris? Da onde veio a história do arco-íris? Você está na natureza, contemplando, experimentando, está num rio, num mar. Filho, olha que imensidão. Olha, Deus criou o mar, criou você. Olha como você é importante. E sabia que você é mais importante do que o mar, mesmo o mar sendo imenso? Aproveite esses momentos e seja intencional para que aquilo que ele está sendo ministrado aqui na igreja, você reforce em casa, e reforçando a identidade de filho que ele já tem em Deus. E o tablet não vai ensinar nada disso, E o tablet não vai né, ensinar, Carol? não vai ensinar. E eu não dá para ser hipócrita e dizer, eu ainda não tirei 100% dela, ainda não consigo. A hora que eu preciso limpar a cozinha é a hora deles assistirem a TV. Só que aí eu criei regras na minha casa. Então, o celular, eles não têm celular, eles não têm tablet, é o nosso. Então, são alguns jogos que eles podem, tantas horas no final de semana. A TV é o desenho, não assistem em YouTube, porque você tem que ficar controlando, os desenhos eles sabem qual é, e não é nem questão, porque quando vocês eram crianças, né, eu não fui criada na igreja, mas eu tinha muito amigo que era da igreja, não posso isso porque é do demônio, né, esse desenho tem mensagem subliminar, e a gente ficava lá procurando, virando o disco ao contrário, para ouvir a mensagem subliminar. Hoje é comportamental, seus filhos estão assistindo YouTubers e estão falando igual a ele. Imitam, exatamente. Tem um youtuber que Dá ele um fala like, as coisas pela galerinha. metade. Não, tem um youtuber que ele fala as coisas pela metade e os nossos filhos estão começando a falar tudo pela metade. Tudo pela metade. Fala só a metade. Aí a gente vai ver que ele estava assistindo YouTube. Aí hoje eu aproveitei esse gancho e falei, olha, saiu uma polêmica, eu só vi a notícia, de um youtuber que lançou um desafio que tinha que ficar com o pé no gelo e causou queimadura de 2º grau. Eu falei, tá vendo? Olha aí, aproveitei a oportunidade. Aí eles já queriam saber, queriam ver, eu falei, não importa, importa que está vendo? Aí depois eu mostrei para eles, olha, isso aqui é prejudicial. Os youtubers, porque é que acontece? Os youtubers estão ensinando os nossos filhos, porque eles gastam muito tempo ali, porque é mais fácil, né? Aí os jogos online, quanto se fala de jogo online, esse tal de Roblox, eu sei que os pais podem controlar, mas são jogos feitos para crianças de 12 anos. Por que você vai permitir uma criança de 8 jogar? Você já está errando, você já está ensinando seu filho a mentir aí, porque ele tem que se cadastrar no jogo, então ele está, né? E tem que usar o seu e-mail. Criança não tem e-mail, criança não tem Instagram, e aí, mas a criança precisa, né? Hoje precisa aparecer, eles precisam ver que o meu filho é bom, que o meu filho é inteligente, e não é assim. Enquanto aqui na igreja está vindo 2 horas, uma vez por mês às vezes. E aí você não ensina, você não trabalha na sua casa. Como? A luta é desleal. Quanto tempo ele passa num celular por semana e quanto tempo ele passa dentro da igreja? Ou ouvindo a palavra de Deus. Então vamos abrir dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus em casa. Soma tudo. Quem que ganha? O celular, as telas. Eles passam muito mais tempo lá, ou como você sendo intencional. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro, porque tem que sustentar a família. Então, você vai chegar, você vai orar com seu filho, nem que seja 5 minutos antes dele dormir, você vai gastar um tempo com seu filho. Você pode ter certeza que apesar do seu trabalho que você precisa naquele momento, o tempo que você gastou com seu filho vai valer a pena para ele. Sabe, então o que a gente tem tentado fazer em casa é isso. Eu gostaria que meus filhos dormissem 8 horas, mas eles não dormem, é uma coisa ainda que... Porque o meu marido trabalha até 7, 7h30, então quem faz dormir é o Léo, porque a gente entendeu que é o Léo que canta um louvor com eles, que ora com eles, para que... Então tá bem afinadinho. Bem afinadinho. O Léo tá ali, porque eu já passei o dia com eles, então à noite eles são do pai. Então tem tarefas que eles querem fazer não, mãe, você é muito ruim de matemática, deixa que meu pai me ajuda. A Alice já está começando expressão numérica, e esse dia eu fui fazer tarefa, eu comecei a rir porque eu não sabia fazer. E aí
Ela, não, mamãe, fica tranquila, o papai manja. E aí eles estão indo dormir mais tarde, mas eu falo, Deus, que vale a pena, porque eles estão gastando tempo com os pais deles, sabe? E, e aí é isso, a gente está estabelecer essas prioridades de estar aqui na igreja, estar reforçando em casa, mas principalmente nós que somos da igreja, entender que os nossos filhos são o nosso primeiro ministério, são a nossa prioridade. Antes eu era super ativa na igreja. A gente, quando era sem filhos, solteiros de filhos, e aí casados que podia chegar qualquer em casa, a gente fazia umas vigílias todo dia, lembra? O vigília das 10 à meia-noite ainda saía para comer durante um mês. E era muito bom, e a gente aproveitou esse momento. Hoje a gente não pode fazer isso, porque os nossos filhos são a nossa prioridade. Eu não posso ter 3 células, 3 PGs, porque o meu filho é a minha prioridade. Então, e a gente tem que ver isso também, porque quantos filhos de pastores, de líderes se desviam porque os pais deram mais valor ao que estava fora e esqueceram o que está dentro. Então, a gente tem que ponderar e equilibrar tudo isso, né? Mas a igreja é de grande valia e traga seus filhos, e reforcem com eles em casa aquilo que tem sido aprendido. Gaste esse tempo, está cansado no domingo, venha pelo seu filho, mas venha. Ouvindo você falar, me veio duas histórias assim, né, que eu vivi. A primeira delas tava... Ih, me fugiu. Vou contar a segunda, depois eu lembro. Não, deixa eu lembrar. Lembrei. A Bia, ela pegou a minha Bíblia e riscou, assim, como se estivesse fazendo um desenho na Bíblia. Quando eu vi aquilo, eu abri minha Bíblia toda arriscada. Eu falei, não, eu vou cuspir fogo, mas eu vou chegar. Eu pensei, eu nunca ensinei a ela que ela não podia rabiscar, porque ela sempre foi muito, pelo contrário do bem, o bem é muito bom de matemática, então era bom na área acadêmica, né? A Bia já é mais do lado artístico. Então eu pintei um quadro numa parede e sempre incentivei ela a pintar. Falei, meu Deus, você é um artista, um monte de rabisco, né? Daí ela foi e rabiscou a minha Bíblia. E aí eu estava no ímpeto de ir lá e corrigir, eu falei, cara, eu nunca ensinei a ela que ela não pode rabiscar a minha Bíblia. E ela me vê lendo a Bíblia e riscando, grifando, grifando. Né? E eu falei, eu não posso corrigir uma coisa que eu nunca ensinei, né? Então, e ali aquilo, graças a Deus, eu estou falando isso, não estou dizendo que eu sou o maior exemplo de que não extrapola na correção, né? Mas foi uma vez que Deus falou comigo, eu falei, cheguei para conversar para Bia, falei, Bia, que lindo, que desenho que você fez aqui na Bíblia do papai. Mas filha, aqui na Bíblia você não pode riscar. É a Bíblia do papai, aqui o papai risca, mas ele risca grifando, né? Você não pode rabiscar por cima das letras da Bíblia, né? E aí depois daquilo ela nunca mais fez. Então é muito importante a gente saber que a gente só pode cobrar e corrigir uma coisa que a gente já ensinou, já explicou, né? E outro evento que me vem à memória quando você estava falando, Carol, a gente estava voltando de Bombinhas nas nossas férias no começo do ano e o Ben começou a chorar de noite, assim, começou a chorar. Eu falo isso para a gente ver como os nossos filhos são sensíveis, né? E como a gente tem que estar atento aos nossos filhos. Começou a chorar e começou a me dar um desespero, porque eu dirigindo e ele chorando lá atrás, e chorando. E começou a chorar, um choro desesperador, e chorar. E ele chorando, e dizendo, pai, como que eu sei que eu vou para o céu, que eu não vou para o inferno? Tipo assim, eu acho que veio alguma... E o meu filho, eu comecei a falar, pregar o evangelho para ele, falava, você tem que... Mas ele chorando assim, como se ele estivesse sentindo que ia morrer e que ia para o inferno. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E pregando para ele chorando, repete comigo, meu filho, e ele repetindo a oração, e repetiu a oração, e depois da oração começou a ficar calmo, e eu comecei a cantar uma música, ele cantar comigo, e a gente cantando, e de repente, para o trânsito na estrada, e assim, era uma estrada não muito movimentada, estava entrando em São Paulo, saindo do Paraná, né? E aí e já tinha apaziguado, né? Ele tinha feito oração, mas foi um longo período assim. E aí eu fui lá ver o que tinha acontecido. E tinha acontecido um acidente, assim, uns 20 carros para frente. Então eu andei um pouquinho e vi o acidente, né? E literalmente tinha um cadáver lá no chão, tinha morrido uma pessoa.
E eu falei, cara, ele estava sentindo aquele espírito de morte, ele é muito sensível. Mas por que ele teve aquela sensação de morte e de que ele não estava pronto e que ele precisava, né? Como que eu sei que eu vou para o céu, papai? Eu não sei, que eu começou a chorar, né? E a gente precisa perceber que os nossos filhos são muito sensíveis e que a gente precisa ensinar as coisas para eles, né? Eles estão na fase de como a Suilene acabou de falar, de construção, né? A gente está construindo algo, né? E a gente não pode ignorar as emoções. Eu poderia muito bem ter... cala a boca, para de chorar, né? Sim. Dirigindo está me atrapalhando aqui no trânsito, né? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa, fica quieto, engole o choro. Sim. Né? E, cara, ele estava sentindo um espírito de morte que estava ali na frente. Matou um cara. E que poderia ter sido a gente. Sim. Né? E porque a gente começou a orar, ao invés de gritar e mandar ele calar a boca e engolir o choro, né? A gente começou a orar, cantar canções, e realmente a gente teve um livramento, porque foi assim, 20 carros na nossa frente. Ele bateu de frente com o caminhão, né? E morreu, né? Então é uma história assim que, cara, aquilo mexeu muito comigo, e eu acho que eu nunca contei para ninguém, não tinha contado para vocês isso, né? Então a gente precisa perceber a sensibilidade dos nossos filhos e em tudo ensinar. Acho que a palavra, ela diz assim, inculca nos teus filhos, enquanto você está caminhando, no carro, no caminho da escola, o tempo todo, seja, essa palavra está meio batida, mas seja intencional, né? Fale de Deus para eles, ensine as coisas eternas para os filhos, né? Isso é algo que a gente precisa aprender fazendo, né? Precisa aprender fazendo. Diariamente, né? Toda vez indo para a escola, a gente faz, agora esse ano a gente estabeleceu, faz o devocional, aí eu tô acordando, aí os pais pagam um preço quando vocês decidem isso, e é o melhor preço que vai. Mas eu acordava mais tarde, agora para eu conseguir fazer devocional e tomar café da manhã, todo mundo sentado na mesa, porque eles já não almoçam com o Léo, então a gente toma o café da manhã. Eu tenho que acordar bem mais cedo para deixar tudo pronto, e eles também, para dar tempo. E nesse dia a gente acordou atrasado, não fez devocional, e a gente ora todos os dias antes de sair de casa, colocando a armadura de Deus, né? E nesse dia, que é aquele atropelo, 3 crianças, ficou lá por fora, não. Aí aconteceu alguma coisa, um dos 3 se machucou na escola, mas não foi nada grave, só se machucou. Aí o Josué falou assim, eu já sei o que aconteceu. Por que aconteceu isso? A gente não colocou nossa armadura. Então tá fazendo efeito, sabe? Aquilo que a gente faz todos os dias. Eles entendem que a gente ora e eles se sentem protegidos pela oração que os pais fazem com eles. Então aquilo é a garantia de que meu dia vai ser melhor, meu pai orou comigo. Ah, legal. Isso são memórias, né, que você está deixando na vida deles, né? Eu tenho essa experiência. Quando eu era criança, a minha avó, ela fazia o culto matinal todas as vezes que a gente estava na casa dela. Então, assim, se você perguntar bem qual que é a memória que você tem dos seus avós, é exatamente os cultos matinais que a minha avó fazia. Então, antes de tomar café, eu me lembro o hino que ela cantava, né? Então, assim, são memórias que a gente está deixando nos nossos filhos e legado, né? E é uma pergunta que nós, como pais, como líderes, como professores, né? Qual o legado que nós estamos deixando, né? Qual o legado que eu vou deixar na vida do meu filho, né? Será que ele vai permanecer não apenas com palavras, né? Mas com atos, com atitudes, né? Porque não é fácil você levantar todas as manhãs, você preparar o café e você fazer o devocional. Eu imagino que deve ser desafiador, mãe de 3 crianças pequenas, fazer todos os dias isso pela manhã. Mas é o legado, é o desejo de deixar algo no coraçãozinho deles. E que isso, com certeza, quando chegar os momentos de dificuldades, como chegou lá, ele machucou. Mas os outros momentos na vida adulta, como situações conflituosas que nós precisamos enfrentar,
Quantas situações a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia? A gente vai lembrar, eles vão lembrar com certeza desses momentos que fazem com que eles creiam na palavra de Deus e que eles também sejam resilientes, porque sabendo que Deus está com eles, que Deus é com eles, né? Então, assim, essa fé que faz crer naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida e nos faz seguir em frente, né? Alguma coisa daí que me emocionou. Você lembrar da canção que a sua avó cantou aí, eu comecei a perceber que essas coisas marcam muita Sim. gente. Né? E a gente tem que ser intencional em fazer isso com os nossos filhos, né? Em cantar com eles, porque eles vão lembrar, isso vai marcar eles para sempre. Né? Você cantar uma canção, e não precisa ser algo como que quero dizer, algo tão metódico. Vem aqui, vamos sentar, vamos. Às vezes você demonstrar isso, você chamar ele, cantar junto, né? E falar de alguma coisa de Deus, isso vai marcar a mentezinha dele para sempre, né? Ele nunca vai esquecer disso, né? Isso vai ficar marcado na memória deles, né? Já estamos avançados no tempo, mas eu queria ainda entrar em alguns assuntos. A gente tem visto aquilo que você tocou aí, muitos diagnósticos de TDAH, muitas crianças hoje em dia, eu não sei se é impressão minha, ou se hoje em dia a gente vê muito mais crianças com autismo do que antigamente, né? Muito mais. Eu não sei se antigamente a gente não tinha os diagnósticos, né? Hoje em dia a gente tem mais conhecimento, tem mais informação, né, na internet, né? Eu não sei porquê, né, essas coisas, ansiedade, depressão, tantos transtornos que têm atingido não só as crianças, mas também os adultos, né? E você já deu um pontapé inicial aí de, antes de ir no processo do psicólogo, do psiquiatra, você é psicólogo, a gente não está aqui tirando nenhum mérito e dizendo não faça isso, não leve no psicólogo, né? Inclusive semana que vem eu vou dar um spoiler, nós vamos estar aqui com uma psicóloga, vamos falar sobre esses assuntos das emoções, da mente humana, porém é muito importante a gente também entender que o que talvez esteja despertando muitas coisas, principalmente com relação a TDAH, né? Às vezes a criança realmente tem aquele transtorno, mas o que impulsiona, o que catalisa aquilo é o comportamento da família, né? Sono mal dormido, uma criança que dorme tarde, acorda tarde, alimentação, telas, né? Eu acho que esse assunto a gente precisa bater muito, porque isso é algo crônico atualmente, né? A gente mesmo precisa se policiar, porque senão a gente fica na tela, né? Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, ir num restaurante, e eu e a minha esposa, a gente tem um dia na semana que a gente sai, e a gente foi e tinha 4 adolescentes assim na mesa do lado, e elas estavam assim, as 4. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, elas não conversam. Acho que elas estavam conversando no WhatsApp entre elas, mas assim. Só que hoje em dia, se a gente não cuidar, é a gente que fica assim. A gente senta na mesa com a nossa família e fica. Se a gente não for intencional em largar essa porcaria dessa tela, a gente fica assim. Nosso filho está querendo falar com a gente, sim, né? Então eu queria reforçar isso. E é isso mesmo? Será que as telas têm as telas e o nosso comportamento nesse tempo, ele tem influenciado muito nisso, nesses diagnósticos excessivos de TDAH? Eu acredito, por exemplo, você falou também do diagnóstico de autismo e TDAH, que tem aumentado de forma gigantesca. Antigamente, às vezes as crianças até tinham isso, né? Porém, não havia o diagnóstico, porque nossos pais tinham 8, 10 filhos, e as habilidades sociais das crianças, elas se davam ali nessa convivência com o humano, né? E hoje a tela está impedindo que as crianças adquiram essa habilidade que só se dá através de pares, através de relacionamentos. Então, assim,
No caso do autismo, pastor Daniel, até o ano de 2000, se eu não me engano, não, perdão, até o ano de 2010, eram um caso de autismo para cada 2.000 crianças. Agora, em 2024, um caso para cada 36 crianças. Então, assim, eu não sei dizer o porquê que está acontecendo tudo isso, né? Mas a gente precisa observar porque mesmo quando a criança tem esse diagnóstico, porque hoje já se consegue dar esse diagnóstico muito cedo, e quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente entra com intervenções. Então esse diagnóstico não é algo assim que, poxa, não vai... Quanto mais cedo você descobre, quanto mais intervenções acontecem, mais rápido se dá o desenvolvimento dessa criança. Então, é necessário observar para ver se mesmo se não é um falso diagnóstico, e trabalhar com as nossas crianças as habilidades sociais que a tela não proporciona. A aprendizagem, ela se dá por imitação, o filho imitando os pais, o filho imitando as pessoas que ele convive. Então, a aprendizagem se dá dessa forma. Então, quando eu só ofereço para o meu filho a tela, não há aprendizagem. E é interessante também, pastor Daniel, assim, se eu tiro a tela do meu filho, o que eu vou oferecer para ele? Nada, eu fico na tela e ele... Porque não adianta só tirar a tela, não é mesmo? E não oferecer nada para essa criança, né? Mas em relação à tela, a gente percebe que está tendo... É gritante o que está acontecendo no mundo hoje. Assim, tá muito difícil de competir com a tela. Então, assim, a parte do corpo em que eles estão aprendendo, tem mais habilidade é o dedo. Você sabe que eu li esses dias uma pesquisa científica que diz que da pandemia para cá houve uma explosão de TDAH. Porque também não houve estímulos. Não tem interação social. Não teve as pessoas pararam de se socializar. Sim. E ficaram na tela, ficaram no computador, ficaram na televisão. Uhum. É loucura isso. A gente precisa de estímulo, o tempo todo de estímulo. Assim, aumentou os transtornos, aumentou o número de crianças com autismo, que é um transtorno que eles já nascem com ele, mas o que é importante? Identificar, criar rede de apoio para estimular essa criança para que ele tenha uma vida mais saudável e tranquila com todos que estão à volta dele na escola, né? Então, assim, antes lá na escola, a gente quase não tinha casos. Hoje eu estou estudando um pouco mais, estou fazendo até um curso para eu aprender a lidar, né? Para eu poder compreender um pouco mais, para estar ajudando e facilitando a interação dessas crianças lá na escola. Mas precisa de apoio, precisa de escola, precisa de família, precisa de terapias. Tudo isso é extremamente necessário, essa rede de apoio, essa unidade entre todo mundo, para que a gente alcance sucesso, porque a gente vai precisar se acostumar com isso. Na igreja vai aparecer as crianças autistas. Isso que eu queria, na prática, o que vocês fazem na escola? Vocês acionam uma pessoa a mais para ajudar numa sala, quando tem uma criança que é hiperativa, quando tem uma criança que é autista, como que se lida com isso? Você precisa de um apoio maior, né? Sim, cada caso é um caso, né? Tem criança que precisa, tem criança que não é necessário. Então, assim, tem que investigar para ver a necessidade, porque, assim, quanto mais autonomia aquela criança adquirir, melhor para todo mundo. Então, assim, tem as professoras de apoio, mas eu sempre falo assim, as professoras de apoio, elas têm que se fazer desnecessária. Assim como nós, mães, a gente precisa nos fazer desnecessário na vida dos filhos. Então, assim, quanto mais efetiva a gente for como mãe, mais a gente vai conseguir se afastar dos nossos filhos para que eles alcem voos. E essa professora de apoio, quanto mais efetiva ela for, mais rápido ela não vai precisar estar aí, porque essa criança pode alavancar. Às vezes ela é um nível 2, por exemplo, se tiver um apoio, se a gente ajudá-la a adquirir autonomia, ela pode mudar esse nível e ir para o nível 1, entendeu? Então, cada caso é um caso que a gente vai investigando, conversa com a família, conversa com os terapeutas, para a gente poder auxiliar essas crianças e entender que elas estão aí, cada vez vão chegar mais. E a igreja precisa também se preparar
para tudo isso, né? A igreja precisa estudar um pouquinho quem cuida das crianças para a gente poder receber essas crianças e acolhê-las. E acolher esses pais também, né? Porque às vezes os pais que têm crianças autistas, eles não querem nem ir para a igreja, né? Porque ou não eles assumem que a criança tem um diagnóstico. nega, né? No início é muito comum os pais negarem, mas às vezes quando ele sabe que tem, sabe que aquela criança vai acessar algumas coisas ali, então às vezes eles não querem nem ir para a igreja para não ter que expor o filho, né? Então a igreja... Que é pior, né? Porque, Sim. como você estava falando, a interação social é essencial. Sim, sim. A igreja precisa trabalhar o acolhimento, né? Sim. Todo mundo. De todos, dos né? pais, Da mãe, do pai, da as criança. outras crianças, ensinar as outras crianças a acolher. Sim, principalmente as outras crianças, explicar para as outras crianças que o funcionamento dele é um pouco diferente. A gente faz isso lá na escola, a gente explica para as crianças, para que elas possam entender o porquê daquele comportamento diferente, né? E dá certo. Se preparando, né? Na igreja, Carol, estamos preparados para isso? Ou precisamos nos preparar mais? Precisamos nos preparar mais, principalmente em questão do todo, do acolhimento. As crianças, quando você conversa, explica, eles acolhem bem. Mas a igreja precisa estar preparada para receber esses pais que já vêm na defensiva. A gente tem poucos casos, mas a gente percebe que os pais já vêm na defensiva e com medo de acontecer alguma coisa e o filho realmente ser exposto, sabe? E aí trabalhar isso, procurar estudar, assim, para integrar essa família, para que ela se sinta parte e se sinta amada, né? Porque eu acho que quando tem um diagnóstico, você já se sente rejeitado porque você já tem alguma coisa diferente. Então aí você precisa se aceitar para poder ser aceito, né? Então, eu acho que esse acolhimento precisa ser trabalhado, porque às vezes dentro da igreja a gente já tem dificuldade de acolher o diferente. E aí essas pessoas precisam ser acolhidas e precisam ser respeitadas quanto ao comportamento. Não tem como você exigir algo que elas não possam dar, né? Em questão da criança, no caso. Então a gente precisa se preparar, acho que precisa se preparar ainda mais e entender que é uma coisa que vai acabar sendo comum. Então nós precisamos estar preparados para isso. Perfeito. E é muito bom a gente passar essa mensagem, principalmente para quem está nos assistindo e tem essa necessidade. A gente começou o podcast aqui falando sobre as nossas dores, né? Como é que é a frase? Incomodou, doeu? Pega que é seu, né? Toma que é seu. Incomodou, doeu, toma que é seu. E a gente partiu desse ponto, e a gente está chegando no final, falando sobre transtornos, sobre problemas, né? E que os problemas não sejam um fator que nos levem para dentro de uma caverna, de um buraco, né? Para depressão, para ansiedade. Pelo contrário, que eles nos levem para Jesus, né? Porque eu tenho certeza que a Suilene falou aqui que o fato dela ter sido expulsa da escola logo cedo, ela precisou passar por muitos processos de cura, de autoconhecimento, e eu tenho certeza que Jesus, nos processos de cura que ela fez na igreja, né, nos encontros, ela foi tratada nessa rejeição, né, e o fato de se expor, né, expor as suas debilidades, expor os seus problemas, traz cura, né? A palavra de Deus diz que se você confessa a Deus, você é salvo, você é perdoado, mas quando você confessa para o seu irmão, você é curado. Os nossos relacionamentos nos curam, não é isso, Suilene? Né? Um exemplo meu, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma, a gente estava falando sobre isso, né? De me expor, de expor as minhas debilidades, né? Tem gente que fala, pastor, você não pode falar que você já passou por depressão, que você estava tomando remédio. Gente, eu sou um ser humano. Se eu não puder falar isso, se eu tiver que esconder, tiver que fazer uma pose, né? Vai ser uma mentira, né? E são as nossas debilidades que nos unem. Sim. São eu falar das minhas debilidades, dos meus problemas, das minhas dificuldades de criar os meus filhos, que faz com que as pessoas se identifiquem comigo e saibam que elas também têm os mesmos problemas, elas são humanas
Eu também sou humano, acordo com dificuldade de relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, passo por angústias, passo por depressão, às vezes tem que tomar remédio, às vezes tem que ir no psiquiatra, mas o fato de se relacionar na igreja e buscar a Jesus é o que tem trazido sanidade, tem trazido saúde, tem trazido renovo para mim. Não é isso? Eu acho que esse processo que a gente começou falando sobre as nossas dores, e que as nossas dores nos levaram a ser vencedores. Hoje a Suilene tem uma escola maravilhosa, né? Mas tudo começou numa dor, tudo começou num problema, né? Que talvez possa ter causado depressão, ansiedade, mas a exposição do problema vem trazer cura, né? A mensagem que eu queria passar, principalmente para as pessoas que têm filhos com autismo, com TDAH, né? Se exponham, peçam ajuda, tragam para a igreja, porque a gente não sabe tudo, a gente ainda não sabe como lidar totalmente, mas a gente vai aprender, e a gente vai aprender junto, e a exposição dos problemas vai trazer soluções, e as soluções vão trazer propósito para nós, né, para você que é pai, e não estou falando só desses transtornos, de qualquer outro tipo de problema, né, a exposição e trazer isso para o corpo de Cristo, traz cura através de Jesus, né, Su? Sim, é muito importante. E quando a gente expõe as nossas dores, a gente mostra para o outro e a gente se identifica também, né? Fala assim, puxa, ele também tem, eu tenho isso, e ele também tem, né? Então é muito legal tudo isso, é você mostrar suas fraquezas para que as pessoas se identifiquem com isso e percebam, olha, eu também tenho, né, dentro daquele grupo ali, eu também sofri dessa forma, e é uma maneira da gente se fortalecer, porque a gente sabe que não é só com a gente que aconteceu aquilo, né? Das nossas feridas que sai um poder para curar outras pessoas, né? Movidos pelo Espírito Santo, né? E pegando esse gancho que você está falando, e talvez a gente não tem toda a habilidade que talvez um pai de uma criança que tem autismo, né, de uma pessoa que sofre depressão e qualquer outro tipo de dor, né, ela pode ser a cura para as próximas gerações. Ela pode ser usada por Deus para ser uma professora de salinha que vai nos ajudar com as pessoas que têm o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de transtorno, né? E a pessoa não deve se isolar, pelo contrário, ela deve se expor e trazer à mesa, né, o problema. Tudo aquilo que a gente já passou, já superou, ainda está passando, a gente precisa expor para ser curado, mas também para ajudar outras pessoas, né? Para isso que serve o corpo, né? Para que nós sejamos curados juntos, muitas vezes. E aí, se você fica escondendo suas fraquezas, suas debilidades, aquilo que você precisa de cura, como que você vai ser curado? Exatamente. Eu queria concluir o que a gente quer falar perguntando para elas se eu deixei de fazer alguma pergunta, se elas querem falar alguma coisa, deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, falar o que elas quiserem falar. Tá bom? Vocês falassem. Assim, o que eu gostaria de deixar, primeiramente para mim, né, é a pergunta, né? Qual o legado que eu quero deixar? Qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Qual o legado que eu quero deixar como líder? Qual o legado que eu quero deixar para as pessoas que interagem comigo, as pessoas que estão à minha volta? Porque às vezes é muito fácil a gente falar, eu sou cristã, eu vou na igreja, a gente veste aquela capa de crente, né, de santo, e o tempo todo nós estamos comunicando, e a gente comunica com o nosso comportamento, a gente comunica com as nossas ações, com as nossas atitudes. Então, assim, em especial para os nossos filhos, é que eles olhem para a gente e queiram se espelhar em nós, né? Talvez num tempo da vida deles eles não queiram, mas depois que eles amadurecem, aquilo que foi plantado, aquilo que foi enraizado neles ajuda eles a serem resilientes na vida. Eu vejo muito isso nos meus filhos, sabe? E às vezes eu me preocupo em relação a isso, muitas vezes com os meus netos, né? Porque assim, os meus filhos, eu tentei, assim, com todas as minhas dificuldades, incutir neles a palavra de Deus, o temor ao Senhor, né? E eu vejo assim, hoje eles, líderes gigantes, sabe? Eu vejo eles assim,
Eu me orgulho muito de falar dos 3, por quem eles se tornaram nessa vida adulta, sabe? E eu sei que muitas vezes eles passaram por muitas dificuldades, mas eles lembraram tudo aquilo que eles aprenderam lá atrás, né? Então, assim, é um legado que você deixa, aquilo que você ensina para os seus filhos, né? Então, não importa se você acha que aquilo vai dar resultado ou não, naquele momento talvez não esteja dando resultado, mas não deixe de fazer, inculca ali, como a palavra de Deus diz. Então você precisa fazer o que precisa ser feito, o resto você deixa com Deus, né? Mas faça o que precisa ser feito, né? E o resto você deixa com Deus, que as coisas vão fluir. Então, assim, é se perguntar, o que eu tenho feito? Eu estou ensinando o meu filho ou eu só tenho falado? Eu tenho ensinado com as minhas atitudes? Eu tenho ensinado com as minhas atitudes a ser um líder temente a Deus, né? Então, é esse questionamento que a gente tem que fazer para nós mesmos primeiro, mas deixar como um questionamento aí para a gente entender que legado é esse que eu vou deixar para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que convivem comigo. Herança é o que a gente deixa para alguém, legado é o que a gente deixa em alguém, a gente está deixando dentro. E a palavra de Deus fala que ensina no caminho, né? Então, é caminhando, é andando, é fazendo, né? E o que eu tenho buscado, o que eu quero deixar é seja intencional, é o que a gente tem que a gente falou aqui. Eu tenho tentado, me esforçado ao máximo para ser intencional na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que estão à minha volta, porque um dia alguém foi intencional comigo, sabe? Porque os meus pais foram intencionais comigo. Eu não cresci na igreja, mas os meus pais sempre investiram em mim nesse sentido. Me colocaram em escola confessional. Eu sempre fui uma criança que gostei de igreja, né? Então, tinha uma igreja perto de casa, meus pais me estimulavam, eles me levavam, me buscavam, pagavam se precisasse, em retiros, essas coisas. Mesmo eles não participando, eles investiam em mim. Investiam para que eu pudesse seguir esse caminho. Então, que os pais hoje invistam nos seus filhos. Tragam a igreja, não tenham preguiça. Gastem tempo com os filhos, de estar na igreja, de dentro de casa, ser intencionais em tudo, como a Sulene disse, inculcar no caminho, fazer a sua parte. E seja intencional também com outras pessoas, primeiro dentro da nossa casa, mas depois fora. Eu sempre tive pessoas intencionais na minha vida. Quando eu me converti, eu estava passando por um momento muito difícil e uma vizinha minha foi intencional comigo. Ela me acolheu como eu estava, me pegou na mão, nunca me julgou, nunca fez algo com que eu me sentisse preterida, mas me apresentou um caminho de cura, um caminho de transformação que era Jesus. E por causa disso eu estou aqui. Quando eu era criança, eu ia para Nova Andradina, que é onde os parentes da minha mãe moravam, e lá eles são metodistas. Então, eu ia para a igreja, eu amava ir para a escola dominical. Tinha um bolo lá que eu amava. Eu lembro da salinha, eu lembro das pinturas que nós fazíamos, eu lembro da palavra ministrada. Eu lembro de quando tinha apelo lá na frente das orações que eu fazia, de tão marcado que isso ficou, porque pessoas investiram em mim, porque pessoas me pegaram pela mão. Então, que nós sejamos intencionais nos nossos relacionamentos, para que a gente possa valorizar aqueles que foram conosco, para que possamos dar também um pouco do que nós recebemos, né? Então, eu tenho tentado ser uma líder intencional, uma mãe intencional, uma amiga intencional, sempre apresentando Jesus em tudo e principalmente vivendo como uma cristã, né? Tentando seguir e espelhar Jesus em todas as coisas. Consigo sempre? Não. Mas todo dia é uma chance de recomeçar, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Nós temos a chance de consertar, de refazer e de recomeçar. Como que é o nome da sua vizinha? Lu, queremos você aqui. Você está muito sumida. E com essa mensagem a gente encerra o podcast de hoje. É muito importante a gente perceber
que ser intencional com os nossos filhos faz toda a diferença, né? A gente tem visto uma geração esfriando, né? Essa geração de jovens esfriando. A gente como pastor, a gente olha, eles não sabem orar, não sabem adorar na hora do louvor, não sabem levantar as mãos. Só que como naquele dia que a minha filha riscou a Bíblia, e eu queria ficar furioso e falar, mas como que ela não sabe que não pode, que sacrilégio, como que ela não sabe que não pode riscar uma Bíblia? Mas porque eu não ensinei, né? E se nós não ensinarmos os nossos filhos não vão amar a casa de Deus, os nossos filhos não vão amar a Deus, né? Nós precisamos gerar um legado que vai ficar impresso nos corações deles, né? E para isso nós precisamos ensinar, e ensinar eu acredito que só tem um caminho, é o exemplo, né? O exemplo, eles precisam ver, né? Os nossos filhos precisam ver a gente adorando, os nossos filhos precisam ver a gente orando, precisam ver a gente levantando as mãos, e assim eles vão aprender, assim uma geração não vai se perder. Eu fico aterrorizado com alguns pais, que inclusive estão na igreja, que eles não percebem que eles estão perdendo seus filhos, né? Porque não estão sendo intencionais em ensiná-los no caminho que eles devem andar, o caminho do reino de Deus, o caminho da igreja, né? O caminho de conhecer Jesus, porque Jesus é tudo que nós temos, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, né? E nós precisamos ser intencionais, porque senão nós vamos perder os nossos filhos. Amanhã uma geração pode não ter nenhum prazer no Senhor, nem de estar na sua casa, né? Mas se formos intencionais, ainda que eles se desviem, a palavra de Deus diz, né? Ainda que eles se desviem, eles vão se lembrar. Eu já um dia me desviei dos caminhos do Senhor, mas nos momentos mais longínquos da presença de Deus, o legado estava no meu coração, das canções que meu pai cantava comigo, das canções que meus avós cantavam comigo, né? E nós não podemos deixar de ser intencionais, de cantar canções, de ensinar os nossos filhos a cantarem, de ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, o caminho do Senhor, de quem é Deus, né? E ainda que eles se desviem, eles não vão permanecer lá, eles vão voltar para o caminho de Deus, porque eles vão se lembrar do legado que nós como pais deixamos no coração deles, né? Que Deus te abençoe, que essa conversa, que foi mais uma vez muito profunda, possa tocar no seu coração e trazer alguma transformação na tua vida, na tua forma de ser pai, de ser mãe, na tua forma de levar a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. E mais uma vez eu lembro, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para abençoar essas pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Obrigado.